Meus queridos irmãos, vamos a mais um ensinamento do nosso irmão aqui, irmão Heitor, o Anã, iluminando almas sombrias. Bem, meus irmãos, graças a Deus estou aqui gravando de novo, que para mim é meio complicado ter dia certo, hora certa para fazer o Evangelho, bem que eu gostaria de ter um horário certo para gravar ao vivo conversando com vocês, mas isso para mim é meio que impossível, né? Tanto quando eu conversei, quando os irmãos pediram para mim gravar os vídeos, eu falei, tem que ser no dia que eu puder, no horário que eu puder, porque às vezes eu planejo, hoje eu vou gravar o Evangelho, quando vê acontece alguma coisa, não tem jeito. Mas agora eu vou gravar, quando vê me chamam que eu preciso sair, fazer alguma coisa. Então, mas graças a Deus, sempre que eu posso, estou aqui, olhando sempre pela frente e usando as oportunidades que me é possível para levar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a quem quiser me ouvir. Então agradeço a vocês que estão me ouvindo. Que Deus os abençoe e vos ilumine cada vez mais. Certeza do benefício. Não ser espiritualizado é pisar em formigueiro. A vida, quanto mais espiritualizada, melhor. Soterre o material que martiriza a alma, valorando o interesse pelo mais simplório de todos os ideais, que é utilizar da calma. O nível mais alto das virtudes é a humildade. Faça do amor aliado pertinaz na sua estrada, olhando constantemente para o horizonte, e terá como companhia a luz em sua jornada. Desconsidere a negatividade em seu caminho. Somente você sabe que a resposta almejada está escondida, esperando de forma insistente libertar sua alma da essência assaz da malfadada. Alimentar sua alma é colher frutos doces, dentre todas as razões para se viver em paz. Há aquela que leva o ingênuo a negligenciar a ideia de se considerar um homem de paz. Então, meus irmãos, quanto mais a gente procurar se espiritualizar, buscar o conhecimento da espiritualidade, ler bons livros, boas leituras, ter bons pensamentos, quanto mais a gente se espiritualizar, melhor. Não é só trazer o conhecimento para dentro de nós, não. Esse conhecimento, pouco que a gente sabe, a gente deve levar à frente, passar para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam também ter conhecimento. Não é guardar só para nós, não. Isso é egoísmo. A gente deve dividir com as outras pessoas o pouco que a gente sabe. Porque às vezes aquele pouco que a gente sabe, uma pessoa que não sabe nada, que nunca ouviu falar de espiritualidade, reencarnação, já vai ser muito. Então, quantas pessoas que às vezes, como eu viajo sempre com meu marido, e sempre conhecendo novas pessoas, tinham aqueles que eu percebia que eu não podia falar nada do que eu pensava sobre espiritismo nem nada. Mas aqueles que davam uma deixa, falavam alguma coisa, aí eu começava a conversar com eles, ficava, me fala mais, eu quero saber mais, como é que é isso? Se interessava em saber, mas eu tinha que perceber com quem eu podia me abrir e com quem eu não podia. Porque nem todos estão preparados para ouvir de falar de reencarnação, de perdão, nem todos estão. Mas quando deixava ali uma deixa, eu levava. Então, sempre quando eu viajo com meu marido, eu não posso estar lá na minha casa espírita trabalhando, mas a casa está sempre funcionando, graças a Deus com meus irmãos lá, com os meus amigos, o Valdo, a Maria José, a Rosângela, a Thaís, a Gláucia, a Karine, com o Valdo. Então, a espiritualidade amiga continua trabalhando lá. E o médio não é médio só dentro de uma casa espírita. A gente é médio 24 horas por dia. Então, aquelas pessoas que Deus vai colocando no meu caminho, que eu posso levar uma palavra, eu vou levando. Se eu puder, conforme o lugar que eu estiver, eu dar um passe, aplicar um reiki, também faço isso. Não deixo de trabalhar. Agora, no momento, eu estou viajando com meu marido. Então, aqui estou tendo tempo, sim, de
fazer o evangelho, que na minha casa já é mais complicado, né? Porque chega um, chega outro, e nem sempre tem um ambiente propício, que é preciso ter silêncio, uma tranquilidade, né? Então, estou aqui procurando fazer aquilo para qual eu vim, trabalhar com os guias espirituais, e já que me pediram levar o evangelho até vocês, e faço isso com amor e com carinho, gostaria de poder fazer mais, né? Então, quanto mais a gente procurar se espiritualizar e ter conhecimento, melhor para a gente. Como falou o irmão aqui, não ser espiritualizado é pisar em formigueiro. Quer dizer, a pessoa que não é espiritualizada, que não busca conhecimento, ela comete erros por ignorância. Aí depois vem a consequência, o sofrimento. Por quê? Muita gente fala, eu não sabia que isso era errado. Tem pessoas que falam, eu não sabia que isso era errado. Para mim estava certo. Então, muitas vezes aquilo que é certo para a gente vai ser errado para o outro. O que é errado para o outro vai ser certo para a gente. Vai depender do ponto de vista de cada um. Então, cometemos erros por ignorância, por falta de conhecimento, por não refletir, por não pensar bem naquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente adquire um novo conhecimento, a gente tem que pensar e refletir e tirar nossas próprias conclusões. Então, cada um vai tirar a sua conclusão conforme o adiantamento moral e espiritual dele. Uns vai ver só 5 palavras, outros vai ver um grande conhecimento, uma grande espiritualização, às vezes numa simples palavra. Por isso que o conhecimento nos liberta, como disse Jesus, a verdade vos libertará. Então o conhecimento, a verdade, daquilo que Jesus veio nos ensinar, nos liberta de nós mesmos. E nos libertando de nós mesmos, nos tornamos pessoas melhores. Com isso mudamos o ambiente ao nosso redor e cada um fazendo essa mudança dentro de si torna o nosso mundo um mundo muito melhor, porque cada um de nós estamos fazendo nosso crescimento moral e espiritual. E se pudermos compartilhar com os outros, vamos compartilhar, que assim estamos trabalhando e servindo a Jesus. Quando a gente leva uma palavra de amor, de consolo, de fé e de esperança, uma pessoa pode nem ser espírita nem nada, mas se a gente leva uma palavra de consolo, de esperança, a gente está trabalhando e servindo a Jesus. E quando a gente faz o contrário, em vez de levar o consolo, a gente leva o inferno para aquela pessoa, a gente está trabalhando pelas trevas. Então, o que sai da nossa boca é o que está cheio do nosso coração. Então, fazer o bem para nós e fazer o bem para o nosso próximo. Então, a vida, quanto mais espiritualizada, melhor. Vai nos ajudar a fazer desse mundo um mundo de paz, aquela paz que a gente tanto deseja, né? Como Jesus falou, eu te dou a minha paz. Então vamos procurar viver nessa paz de Jesus. Buscar o conhecimento de Jesus para trazer a paz para dentro de nós, ao nosso lar, e com aqueles com quem nós convivemos. E conforme Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho, vamos levar uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, né? Então, o nível mais alto da virtude é a humildade. Às vezes a gente pensa, não, agora eu sou uma pessoa humilde, simples, aprendi muito com a vida, então hoje, tipo, tem gente que deixa o ego subir, né? Então hoje eu sou praticamente um santo, não sou mais pecador. Uma vez eu conheci uma mulher que ela falou comigo assim, eu não confesso não que eu não cometo pecado, mas a gente está sempre cometendo não pecado, mas pequenos erros através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, às vezes a gente pensa que a gente se tornou humilde bastante, e quando vê a vida vem nos mostrar que não. De repente alguém falou, inventou uma mentira sobre nós, lá vai a gente tirar satisfação. O que é isso? É o orgulho, é o ego gritando dentro de nós. Humildade, exemplo a gente tem. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Chico Xavier. Chico Xavier foi São Francisco, né? São Francisco de Assis foi João Evangelista. E o Chico Xavier é São Francisco de Assis. Por isso toda aquela humildade, toda aquela simplicidade
de não se ofender com o que os outros dizem de nós, de não se preocupar se o outro está tirando pedra. A gente vai usando essas pedras para construir a nossa escada, para chegar mais rápido a Deus. Mas a gente não pode gabar ainda que a gente é humilde, porque a vida está sempre nos ensinando. E uma hora a vida vem nos mostrar. Quando alguém pisar no nosso calo, ao nosso ego lá. Então, exemplos de humildade a gente tem. Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? Temos vários exemplos de humildade. Então, se a gente realmente quer ser humilde, primeiro, Jesus no nosso caminho, no leme de nossa vida, pois ele foi o exemplo de humildade, de amor, né? Tanto que ele pediu, sejam mansos e humildes como eu sou. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, mas se a gente já está no caminho de repensar as nossas atitudes, o nosso conhecimento, o que eu aprendi com a vida até hoje, o que eu fiz da minha vida até hoje, a gente está no caminho para ir para esse caminho de humildade, de paz e de harmonia. Então, vamos ser vencedores de nós mesmos. E para ser vencedor de nós mesmos, a gente tem que parar, pensar e analisar. E como os espíritos de luzes falam, quando alguém falar alguma coisa, vê através dessas palavras se ele realmente está usando a palavra de Deus, se ele está sendo um espírito sincero, porque as trevas também podem usar de palavras bonitas para enganar as pessoas, e as pessoas pensam, nossa, que lindo esse ensinamento desse espírito de luz. Só que se você for ver entre as entrelinhas, você vai ver que realmente não é o espírito de luz. Ele pode usar palavras bonitas para nos enganar. Então, por isso devemos prestar atenção das palavras que vêm da boca do médium, se aquele médium é um médium de Deus ou se não. Né? Porque como seres humanos, mesmo sendo médios de Deus, de Jesus, a gente pode cometer os nossos erros e delícias, né? Igualzinho uma vez, uma pessoa estava falando sobre um homem que falou, um homem que faz um trabalho muito bonito. Ele deu um pequeno deslize, usando umas certas palavras. Aí ela falou, não vou ouvir mais ele não, porque ele falou sobre isso. Mas ele é um ser humano, e como ser humano a gente pode cometer os nossos deslizes. Por isso, quando eu vou fazer o evangelho, eu sempre louvo a Deus, rezo, procuro preparar um ambiente para ser um ambiente de paz, de harmonia. Os espíritos de luz estão comigo para me cometer o menos erro possível. Porque vocês podem perceber, né? A minha leitura é péssima. Às vezes eu passo uma vírgula, eu tropeço ali, eu pronuncio uma palavra errada, mas eu estou aqui tentando passar o melhor de mim, passar o melhor do que os espíritos de luz nos ensinam. Então, se a gente está aqui com boa vontade, a gente vai vencendo essas dificuldades. Aí as trevas não conseguem mais nos atrapalhar. Mas como é que eu posso vir aqui falar do Evangelho de Jesus se eu estou nervosa, se eu estou brava com alguma coisa? E não lembro de fazer uma prece para pedir proteção. Aí não tem jeito, né? Então eu sempre procuro me preparar, me harmonizar, estar em equilíbrio e em paz. Porque às vezes a gente pode ter tido algum aborrecimento antes. E se a gente quer fazer o Evangelho, a gente tem que deixar aquele aborrecimento lá para trás e pensar no agora. Não, agora é o meu momento de eu entrar dentro de mim e estar em comunhão com Deus. Entrar dentro do nosso quarto, entrar dentro de nós mesmos. Então eu procuro me preparar para vir trazer esse conhecimento que eu estou aprendendo para vocês, que eu também estou aprendendo quando eu passo esse conhecimento para vocês daquilo que eu estou aprendendo. Se eu quero servir a Jesus, eu tenho que pôr ele no leme da minha vida. No leme da minha vida, dos meus trabalhos, em tudo. Eu tenho que colocar Jesus à frente de tudo aquilo que eu faço. Se eu tiver que ter uma conversa séria com alguém sobre qualquer problema, eu sei que eu posso ter dificuldades, primeiro buscar Jesus. Poder fazer aquilo com paz e com harmonia, sem briga, sem discussão, para resolver tudo da melhor maneira. Então, se a gente coloca Jesus à frente e a gente, digamos assim, vamos enfrentar um adversário, uma pessoa que vem caçar briga com a gente quer conversar e reconciliar,
Jesus me lembra, Jesus me ilumina, para que tudo ocorra com calma, que Ele me compreenda, que eu compreenda Ele ou ela. Porque assim a espiritualidade já vai à frente, acalmando aquele coração daquela outra pessoa com quem a gente precisa conversar, para que realmente haja um entendimento. Agora, se eu já vou armada, né, e encontro outro armado, aí vai ser uma briga e se tornando inimigo, né? Às vezes levando essa inimizade até para outras vidas. Por isso que o conhecimento e a verdade dos ensinamentos de Jesus nos liberta principalmente de nós mesmos. Então, devemos avaliar a nossa vida. Será que eu já sou humilde realmente? Será que se alguém vir cá me dar um tapa no meu rosto, eu vou virar o outro lado? Esse virar o outro lado não é virar o rosto para que o outro bata. É perdoar o outro. E mais importante que perdoar é não se sentir ofendido com o que os outros nos falou, com as ofensas que os outros nos atirou. Então, com amor e com boa vontade, que a gente tem que querer, a gente tem que ter vontade. Não, eu quero mudar minha vida para melhor. Eu conheci Jesus e seus ensinamentos e eu vou me esforçar o máximo, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar o melhor de mim para seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E a vida vai sempre trazer oportunidades, situações para que a gente vença, para que assim a gente vai evoluindo. Então não penso que eu conheci Jesus, que agora eu leio o Evangelho, que agora eu oro e perdoo as pessoas e compreendo as pessoas, que a minha vida vai ser um mar de rosa, de paz, não. Principalmente a vida do médium. Às vezes a pessoa pensa, ele é médium, tem opção de um espírito de luz que protege, que ajuda. Então ele vive no mar de rosa. Não, a gente está aqui para aprender. E a vida vai sempre trazer situações, principalmente para quem quer aprender. Principalmente quem quer aprender, porque já encontrou Jesus, vai sempre trazer situações para a gente aprimorar o nosso conhecimento, para a gente provar para a gente mesmo que a gente já aprendeu aquela lição e aquela situação a gente vai passar com calma, com harmonia, sem briga, sem confusão. Mas se a gente realmente não aprendeu, a hora que a vida trouxer a situação, eu não sei, eu já aprendi tanto, ainda tem que passar por isso de novo. É de novo, e de novo, e de novo. As lições vão sempre se repetindo em nossa vida, até que a gente aprenda. Se a gente conhece muitas pessoas que falam assim, eu não perdoo, eu não sei perdoar as pessoas. Me ofendeu, eu dei o troco e não perdoo. Então essa pessoa pode ser um servidor de Jesus. Se ela realmente não aprendeu a perdoar, como é que ela vai servir a Jesus? Se ela não aprendeu a perdoar. Um dos maiores ensinamentos dele é o perdão e o amor ao próximo. Como que se eu vou servir a Jesus se eu estou com o coração cheio de ódio? Não. Primeiro eu tenho que harmonizar comigo mesmo. Né? Eu tenho que me preparar para a vida. Porque a vida não joga para perder. A vida vai estar sempre nos ensinando. Então, a gente vai observando, como eu falei, se a gente observar a nossa vida desde lá até aqui, a gente pode ver o quanto a gente caminhou para o bem ou o quanto a gente caminhou para o mal. O quanto a gente está deixando a ignorância ainda tomar conta de nossa vida, de nosso pensamento, já que a gente já tem esse conhecimento. Se a gente tem esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, como é que a gente pode ainda continuar deixando a ignorância tomar conta de nossa vida? Não podemos, quer dizer que está só da boca para fora. Se a gente quer realmente aprender a seguir Jesus, tem que ser do coração e do pensamento, para dentro e para fora, colocando para dentro conhecimento e trazendo para fora conhecimento para as outras pessoas. E quando a gente está aqui lendo, procurando aprender, como eu estou aqui lendo, eu não só estou ensinando nada para vocês, não, eu estou aprendendo. Eu estou procurando passar aquilo que eu já aprendi e compreendi. Então, o ser humano sempre vai estar algum deslize, porque as trevas não cansam de querer infernizar quem está no caminho de Deus. Então, como eu falei com aquela irmã, ele é um ser humano e as trevas vai estar sempre procurando tirar do caminho aqueles que servem mais ainda a Jesus, aqueles que têm um grande trabalho, principalmente esses. As trevas sempre estão procurando fazer dar algum deslize, para o outro falar, lá, ó, viu o que ele fez? Ai, que besteira que ele falou.
Aí já começa a receber crítica, já começa a ser criticado. Mas nós somos seres humanos e as trevas não cansam da gente. Então aquele que já está no caminho do mal, só falando besteira, as trevas estão batendo palma para ele, não precisa influenciar mais ele não, porque ele só já faz por isso só, por ele só. Então, como falo, o diabo perdeu a vez com o ser humano. Perdeu a vez porque o ser humano está sendo pior do que o diabo. Ele não precisa de influenciação para o diabo. Mas só que a gente sabe que o diabo não existe. São espíritos que viveram na terra e continuam fazendo mal. Então, se a gente estiver na sintonia deles, eles vão estar sempre nos influenciando. E mesmo que a gente reze, que a gente se prepara, eles sempre acham uma brechinha para fazer a gente falar uma besteira. Para quê? Para que os outros falem, lá, tá vendo? Ele não sabe nada, mas ele falou aquela besteira. E as pessoas passam a desacreditar na gente. Passa de pensar que a gente é ser humano. E como ser humano a gente pode ainda errar. Nós não somos santos. Nós não somos santos. Então, a vida, a cada segundo, está nos ensinando a gente ser vigilante no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir. Né? Porque a gente está seguindo Jesus e vai chegar um momento que a gente não vai perder a paciência. A gente vai, porque nós estamos lidando com outros seres humanos. E muitos daqueles que não acreditam na gente. E quando a gente vai falar alguma coisa, eles já vêm com o porrete em cima da gente. Né? Falar que a gente é beata, que a gente é santinha, que a gente é isso, que a gente quer aquilo. E não compreende, às vezes, uma simples coisa que a gente falou, que não precisava de todo aquele rebuliço. Mas as trevas vai usar aquela pessoa que está com as portas, janela aberta, e mandar isso em cima da gente. Aí como é que a gente vai agir? Se a gente já aprendeu, a gente não vai discutir. Como se diz, religião e política não se discute. A gente não vai discutir com quem não tem condições de compreender aquilo que a gente já compreendeu. Não tem como. Então, se a gente compreendeu, deixa ele falar, isso tá bom, tudo bem. Você com as suas ideias e eu com as minhas. Não vou querer colocar, impor na cabeça daquela pessoa que vem brigar, se ele não está preparado para compreender, se não está preparado para ouvir. Quando a pessoa está preparada para ouvir as coisas de Jesus, ela está com o coração aberto para aprender. Mas se ela não estiver, não adianta você dar prova de reencarnação, que a gente nasce, morre e volta, que a pessoa não acredita. Ela pode gostar muito de você, confiar em você, mas ela não acredita. Então, a vida em si, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Quando a gente estiver preparado, as coisas chegam. Quando a gente está preparado para acreditar na reencarnação, nas coisas de Deus, as coisas vão chegando. Às vezes quando eu penso assim, nossa, eu precisava ler um livro sobre tal situação, isso, o livro acaba chegando na minha mão. Senão a espiritualidade, quando eu estou lendo, que eu vou pensando, eles vêm soprando no meu ouvido, conforme eu li isso aqui, mas o que realmente quer dizer isso aqui? Queria me aprofundar mais nesse conhecimento. Eles vêm e sopram no meu ouvido. Então, a gente é quem tem que estar atento a quem a gente está escutando. E prestar atenção nas palavras. Se é Deus, se é os espíritos de luz, Deus fala com a gente através dos espíritos de luz, né? Através dos nossos espíritos protetores. A gente fica atento, porque nenhum espírito de luz vai falar para você que é certo roubar, que é certo matar, que é certo o aborto. Mesmo que aquela criança foi estuprada, ela tem o direito de fazer o aborto. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Então, cada um pensa conforme a sua evolução espiritual. Né? Então, por isso que espiritualizando a gente vai compreendendo que a justiça de Deus vem para todos nós. E quando alguma coisa chegar na nossa vida, que a gente às vezes nem está esperando por aquilo, que aquilo pode trazer grande dor de sofrimento, seja feita a vontade de Deus. Se isso chegou no meu caminho, na minha vida, Deus sabe que eu estou preparada para passar por isso, com calma e com resignação, sem revolta. Vai doer? Vai. A gente vai chorar? Vai, é normal. Mas depois, vamos seguir em frente. E quando olharmos lá para trás, vai pensar assim, puxa vida, eu passei por tudo isso. Graças a Deus, eu aprendi a lição. Aquilo me fortaleceu, me fez hoje um ser humano melhor.
Então, o conhecimento nos liberta. Então, devemos desconsiderar da nossa vida as coisas ruins, a maledicência, tudo aquilo que é ruim, só colocar dentro de nós as coisas boas. Isso não quer dizer que a gente não deva enxergar as maldades, as coisas que existem no mundo, não. A gente está vendo, mas aí a gente vai tirar as nossas próprias conclusões conforme aquilo que a gente já aprendeu. Porque se eu colocar mais lenha no fogo, vai virar um fogaréu. Mas se eu não colocar mais, aquilo vai se apagar. É assim que o mal se apaga, com o bem acima do mal. O mal pode parecer que é maior do que o bem, mas não é não. O bem é muito mais forte. Então, quanto a gente dá força para o mal vai crescer. Mas conforme a situação, a gente pôr o bem ali, o mal vai se afundar e o bem vai crescer. Então, precisamos alimentar nossa alma com coisas boas, com bons estudos, com boas leituras, com boas conversas. A nossa alma, ela precisa ser alimentada. Então, quem ainda está nesse caminho aí das trevas, é porque ainda não deixou a sua alma se alimentar só com coisas boas. Ele alimenta suas almas com corrupção, com roubo, com droga, com isso, com aquilo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter esse conhecimento e vão se libertar também. Porque Jesus falou, não que ele falou? Enquanto estiver uma ovelha perdida, eu ali estarei. Enquanto qualquer um dos filhos de Deus precisar do amor de Cristo, ele vai estar conosco, até que a gente evolua. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele sabe que um dia a gente vai evoluir. Aquele que hoje é traficante, que está no mau caminho, que é trambiqueiro, que é político corrupto, um dia ele vai aprender. Um dia ele vai chegar a Jesus. Se a gente já está no caminho, graças a Deus, porque um dia nós também estivemos como eles, no caminho da corrupção, da mentira, da inveja. Nós também já estivemos nesse caminho. E a gente aprendeu que isso só traz dor e sofrimento. Agora nós estamos no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então vamos ser bons filhos de Deus, vamos ser bons irmãos para Jesus e acalmar, navegar por esse mar suave do amor, da incompreensão, não num mar revolto, da raiva, da discórdia, do ódio, como esse mar que vocês estão vendo aí, ó. Ele está calmo e tranquilo. A nossa vida pode ser assim, só depende de nós. Isso não quer dizer que quando a vida está calma, está tranquila, que não tem conhecimento. Tem. A gente lutou muito lá naqueles mares revoltos, para hoje a gente poder estar nesse mar tranquilo e continuando aprendendo sem grandes ondas. No mar calmo e tranquilo, a vida vai trazendo para a gente aprender, a gente vai aprendendo com calma, com tranquilidade, né? Então, vamos alimentar nossa alma, vamos procurar, dentro de todas as razões, viver em paz conosco mesmo e com o nosso próximo. Então, certeza do benefício é espiritualizando. Nem sempre aqueles que estão ao nosso lado querem saber disso, mas se a gente sabe, a gente vai pedindo a Deus, vai pedindo, uma hora aquela pessoa acorda, mais cedo ou mais tarde, porque Deus é um Pai misericordioso e justo, e Jesus é por nós. Então vamos sempre colocar Jesus no leme de nossa vida e procurar compreender cada vez mais os seus ensinamentos. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês aí que estão me ouvindo. E se Deus quiser, amanhã eu vou estar aqui gravando outro vídeo. Fiquem na paz de Jesus, que Deus abençoe muito a todos vocês nesse ano novo que está começando, que seja de muito amor, de paz, de luz e de conhecimento, de alegria, de harmonia, de sabedoria. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Amém, Senhor. Louvado seja. Graças a Deus.